Sejam todos bem-vindos aí ao nosso Pô de Paiva Criminal. Convidado especial que domina o assunto, um jovem advogado que eu tenho carinho, admiração, respeito por ele, sempre que posso elogio. Já atuamos junto, inclusive, em tribunal do júri, então eu posso garantir que é uma autoridade que vai estar aqui trocando experiência comigo e para você que está nos assistindo aí também, sobre um tema muito relevante, né? Já falamos aqui sobre a questão do flagrante com o Dr. Samuel Serazo, depois falamos sobre audiência de custódia. E hoje, o que acontece após a audiência de custódia, quando é convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Como já tem uma decisão judicial, é isso que nós vamos analisar agora, o que é melhor? Talvez fazer uma revogação de prisão preventiva ou subir para o tribunal com um habeas corpus. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra ter você aqui nesse espaço pequeno, mas muito democrático e aconchegante, né, para trocar essa experiência com você aí e também passar muita coisa boa para quem está nos assistindo. Então, desde já gostaria de agradecer a sua presença, o seu tempo, a sua colaboração, né, e seja aí bem-vindo ao nosso Pô de Paiva Criminal, você que é o quarto convidado dessa nova edição. Doutor Glauber Paiva, muito obrigado pela recepção. O espaço lindo, absolutamente lindo, lindo. É um capricho, né? Que você teve para poder Detalhes, fazer. né? Eu gosto, Cada detalhe. O detalhe do frisado, o detalhe da pedra, o detalhe da tela e do logo. É a sua personalidade. É Inclusive brilhante, a cara. canequinha, né? Aí, ó. Caneca, cara, Essa detalhes. questão, né, de colocar uma aguinha aí pra você, geladinha, cafezinho também, que eu não fico sem, né? Você Não, já tomou ali anteriormente, mas Obrigado demais da conta. É uma honra estar aqui, porque você já deve saber disso há muito tempo. Você é um expoente para a jovem advocacia. A pessoa que entra na advocacia hoje e fala, vou advogar no criminal, possivelmente a primeira pessoa que ela olha e fala, é aqui, é você. obrigado. É aqui, é o caminho. Cara, Uma nova leva, né? Que eu comecei nova há leva. 13 anos e que abriu porta para muita gente, né? Eu, Sim. assim, eu vendo você atuando, vendo inclusive Samuel, que teve aqui, o Varturi também, e outros amigos, né? Então eu olho para trás e falo, pô, mesmo que eu tenha sido criticado, às vezes até humilhado, né? Mas eu consegui fazer algo que desse, não só para eu entrar no mercado de trabalho, mas eu consegui trazer comigo uma nova geração de advogados, né? E a pandemia, por incrível que pareça, veio para modificar e abrir ainda mais o mercado e a tecnologia também. Então, quando eu vejo, né, igual você esses dias aí no STJ, eu até republiquei, né? Você tinha postado, eu repostei. Então, eu fico feliz, né, quando eu vejo a jovem advocacia combativa, atuando de forma ética, de forma o que estratégica, estudando realmente o caso, dominando o Código de Processo Penal, dominando, igual você entende, nós já conversamos sobre isso, de cadeia de custódia. Então, as pessoas imaginam assim, mas é concorrente. Não existe isso. Eu fico feliz vendo jovens, vendo mulheres no mercado de trabalho, vendo outros advogados, mineiros, ou então até de outros estados, igual eu estive aí, né, esses dias aí eu estive em Fortaleza também, tenho um carinho imenso pelo público de lá, dentre outras regiões aí, não só no Nordeste, como também aqui mesmo no Sudeste, né, São Paulo, Rio, e agora também atuando em Brasília. Então, eu fico muito feliz. Para mim não existe concorrência. Eu quero ver sempre a advocacia criminal o quê? Crescendo, subindo de nível, entendeu? Então, eu não tenho concorrente. Eu falo com todo mundo, eu não tenho concorrente na advocacia criminal. Eu tenho colaboradores, eu tenho parceiros de trabalho, eu tenho associados, entendeu? E você é um dos que eu posso, né, contar de estar atuando junto num processo e não só nisso, né? Inclusive, ele também é meu advogado, viu, gente? Às vezes tem uns probleminha ali na OAB ali, né? Uma coisinha ou outra, quem resolve lá na OAB é ele, tá? Então, ele também é meu advogado, inclusive eu tenho que agradecer aqui o trabalho que ele faz por mim lá, tá? Então, continua aí, meu amigo. É uma honra, doutor Glauber, é uma honra. E te falo, isso é interessante, você falando de crítica. Crítica, eu falo, ninguém quer crítica. Crítica é o caos, e ninguém quer o caos. Mas, infelizmente, o mundo foi no caos. E não tem criação sem caos, não tem revolução sem caos, não tem avanço sem o caos, e, infelizmente, é necessário.
Não tem diamante sem o calor, né? Exatamente. É tipo isso, né? Aí Então, tem que saber lidar, é, tem que saber lidar com a tempestade. além de vida à lama, igual eu vi, né? De família muito humilde, É. né? Eu não escondo isso de ninguém. E além de ter que vir da lama, depois tem que suportar o calor. Então eu fui resiliente, né? Na época de crítica, eu consegui suportar o calor e hoje em dia eu me sinto tranquilo, né? Não tenho ainda o que eu quero, estou em busca do que eu quero, mas feliz com o que eu tenho, beleza? Então agradeço a todos aí também, né? Quem quiser pode curtir. Tá, o canal aí do Podpaiva Criminal para aumentar nosso engajamento aí no YouTube. Pode indicar para os amigos, né? E vai estar salvo também para assistir depois, tanto no YouTube e também legal demais no Spotify, né? Porque você está na academia com um fonezinho de ouvido ali, tá na esteira, tá no carro, você pode ouvir também aqui. Então, um abraço aí para todos os ouvintes, né? Que irão ouvir depois no Spotify, beleza? Então já vou entrar no nosso tema aqui, Podpaiva que deu essa mudança aí, agora é Podpaiva Criminal com temas específicos, vamos seguir mais ou menos a ordem de um processo, tá bom? Ordinário, né? Abordagem policial, flagrante, ratificação, audiência de custódia, e aí? Habeas corpus. Bora, meu amigo. Bora. A primeira coisa, vamos lá. Igual você comentou, vamos só recapitular brevemente. Aí a gente tem uma abordagem, uma condução, uma ratificação de um flagrante. A pessoa chega à presença do magistrado, da magistrada, e converte. Prisão em flagrante preventiva. E agora? A primeira coisa a saber o que eu tenho na mão para poder subir para o tribunal? Eu tenho material? Eu tenho uma tese? Aí essa é a primeira coisa. Falou, pô, qual que é o artigo que eu estou lidando aqui? Estou lidando com o quê? Estou lidando com tóxicos? Eu estou lidando com crime contra o patrimônio com ou sem violência? Estou lidando com ou sem nulidade? Porque aí tem um caminho, cara. Primeira coisa, eu tenho que saber o que eu estou pisando. Estou lidando com Maria da Penha? Estou lidando com crime contra a vida? Né, Igor? E tem que saber também se você está atuando numa comarca igual Belo Horizonte, com 2,5 milhões de habitantes, o tanto de varas, inclusive especializadas, ou se você está numa comarca do interior, onde que o mesmo juiz que faz a custódia é o juiz que vai analisar o caso, porque o nosso juiz de garantias ainda não foi implantado, beleza? Exatamente. Na prática. Então, eu entendo o seguinte, que tem que analisar essa questão, porque dependendo da decisão, sobe logo para o tribunal. Exato. Nós vamos entrar aqui a questão do habeas corpus. Mas dependendo da decisão da custódia, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, às vezes o juiz da custódia é um juiz que está ali plantonista, que nem atua no criminal, então ele não tem, né, aquela especialidade com o criminal. Então, ali ele vai acabar o quê? Convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, quando for para a vara competente, ou mesmo que seja para a vara de inquéritos, que seja um magistrado criminal, talvez compense entrar com a revogação. Exato. Mas dependendo, e você vai tocar nisso aí, eu estou só aqui para seguir mais ou menos a minha ideia também. Por exemplo, arbitro-fiança, beleza? E a família não teve condição de pagar a fiança. Eu, Glauber Paiva, na hora, pode ser no plantão, já vou subir com um habeas corpus, inclusive como liminar, Isso. já pedindo o quê? A questão dele responder em liberdade, pois eu entendo que ninguém tem que ficar preso pelo simples fato de não ter condição financeira de pagar para dar uma segurança jurídica no processo. Ele pode impor outras cautelares, 319, que vai garantir mais, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Beleza? Então, dá para sanar isso aí com o habeas corpus. Agora, tem caso, né, que você vai falar sobre isso também, que talvez nem compensa subir com a liminar, que é perda de tempo. Cria uma expectativa na família, na pessoa, eles não entendem o que é uma liminar, o que é um mérito. Então, eu quero que você fale isso aí pra gente, quando que deve ou não subir direto com o HC e quais as técnicas que você usa na prática, eu quero saber na prática, na confecção de um HC. O que um HC tem que ter para não chegar lá e talvez ele não ser conhecido. Sim. É o caso. Tá? Quais documentos são imprescindíveis ali de subir com HC? Com você a palavra. Bora que agora é a hora do segredo. Isso né? aí. Olha só, converteu em preventiva, beleza. Vou subir, não vou subir, beleza. O que eu faço? É juiz plantonista? Sobe não. Sabe por quê? O juiz plantonista, muito dificilmente, ele vai dar uma decisão bem fundamentada. E
possivelmente o juiz do processo vai revisar essa prisão, vai refundamentar. Agora, eu falo, primeira coisa, o fundamento tá ruim, sobe. É isso aí. Se você Sobe. der a oportunidade do juiz... Fundamento tá ruim, abre ali. Aí você vê, olha só, sente o caminho. Pessoa foi presa, vamos colocar um caso bacana, 30 gramas de maconha, ele tem uma passagem policial lá de 2017. Um furto, nem é específico. Aí você coloca ali, o juiz, causa danos à sociedade, a gravidade concreta. Reiterada atividade delitiva. Isso, porque ele tem passagem. Você coloca assim, nossa, que fundamento bem baixo, né? Sobe. Porque Sobe, se der porque o fundamento oportunidade para o outro magistrado retificar essa decisão... Já era. Porque depois o que acontece? Você tá preso no processo. Eu entendi seu raciocínio. Olha só, gente, o que o Igor falou aí é interessante. Se tem uma decisão, tá? Com um fundamento ali, bem genérico, que você sabe que tá mais tranquilo de quebrar aquele fundamento ali, você sobe com o HC. Sabe por quê? Se você faz uma revogação de prisão preventiva, o magistrado aqui vai fundamentar e depois, para quebrar essa fundamentação aqui no HC, é muito mais difícil. Então, você deu a chance dele o quê? De pegar uma decisão que não estava bem fundamentada, onde se tornou o quê? A decisão fundamentada. E aqui, é questão prática. A gente não está esmiuçando a teoria. Na prática, você está lidando com o juiz plantonista num domingo de manhã. Às vezes o juiz está acostumado a decidir falência. Às vezes o último processo que ele pegou foi um inventário gigantesco. E ele vai ter que decidir um flagrante. Ele vai colocar um fundamento ali padrão, comum. E você que está ali combatendo por uma liberdade, você está atualizado. Você sabe jurisprudência das 5ª turma, da 6ª turma, do tribunal, de todas as 9 câmaras que a gente tem. Tudo certinho. O juiz colocou um fundamento ruim. Cara, sobe. Sobe por quê? Porque se você voltar, você vai pegar um juiz que tem 300 processos iguais, ele sabe exatamente o que fundamentar para travar seu habeas corpus. Aí, se você der chance, o juiz, na hora que você for fazer a revogação de prisão preventiva, o juiz vai colocar assim, não, eu analiso que ele resistiu à prisão, há indícios de organização, há indícios disso, aí acabou. O que era uma fundamentação passa a ser 2 e a segunda bem fundamentada. Exatamente. Então, depois o tribunal não vai querer quebrar 2 fundamentações. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Eu já vi muito caso, eu já atuei. Inclusive, tem advogado que fica querendo pegar o seu cliente que te critica, né? Você está lá atuando na abordagem, loco, você está lá na delegacia, 6, 7, 8, 10, 12 horas, beleza? Preparou a liberdade provisória, foi para a custódia, fez a custódia excelente. Aí, pelo simples fato, depois de você impetrar um HC e não ter feito a revogação, tem advogado querendo queimar o cliente. Falando, olha só, ele não fez aqui. Ele não fez a revogação, se ele tivesse feito, ia tinha soltar saído. aí, não ia esperar 30 dias para jogar um HC, que é a revogação com uma semana de julgo. Então, assim, você tem que ter frieza e saber o que você faz, e demonstrar autoridade. Opa, peraí, quem dita as regras aqui sou eu. Quem conhece o caminho, quem sabe jogar o xadrez sou eu. Então, se eu decidir, e esse momento é muito crucial, se eu decidir que tem que ser impetração de habeas corpus, é porque tem que ser. Aí você vai explicar isso para o seu cliente. Por quê? Infelizmente, a nossa advocacia, né, o caso meu e do Igor aqui, ela não é unida. Então, pode ser que venha ter advogado que não entende nada, talvez, tá bom? Igual o Igor entende. E vai querer o quê? Te prejudicar com o cliente, até colocando em risco a sua integridade física e moral, pelo simples fato de você não ter feito uma revogação e ter feito o habeas corpus. Então, quando o cliente, né, te perguntar isso, te colocar na parede, entrar em contato, alguns sem telefone na cela, você explica para ele, você fala assim, olha, é melhor impetrar um HC de uma fundamentação aqui do que tentar a revogação e depois ser 2. Exato. Explica isso para ele. E outra coisa, aí você pensa só, aí você vai e cai na lábia. Olha que bonito. Aí você vai e cai na lábia. Você vai e faz a revogação junto com o HC. Nossa. Na hora que chegar o pedido... Supressão de instância. Qual que é o rito do HC? Vai dar ou negar liminar,
cada tribunal tem seu estilo. Aqui em Minas, 99,9%, tá? É igual o teste de DNA. Tá? DNA nunca que é 100%. Tá? Teste de DNA é o quê? 99,99999%. Então, 99,9% aqui em Minas Gerais, a liminar é indeferida. E uma coisa que fica clara, isso não é crítica Não. ao tribunal, é a gente que tem que estudar o nosso tribunal, entender o tribunal que a gente atua, ainda falo, estuda o tribunal em que você atua, estuda cada Câmara, estuda se tem voto vencido, estuda tudo isso. E o que a gente está fazendo aqui é entender que o Tribunal de Justiça de Minas É Gerais... conservador. A tradição aqui é que liminar em habeas corpus ela não é só justamente. excepcional, ela é muito excepcional. Muito. Só se houver uma Entendeu? gravidade muito grande, uma legalidade muito grande, entendeu? Exatamente. E aí, depois que negar ou conceder a liminar, vamos na prática, negou. Sim. Vai pedir informação. Aí o juiz está lá com seu pedido de revogação preventiva. É agora. Acabou. O juiz vai falar, ó, já apreciei essa prisão de novo, o motivo é esse, o motivo é esse, o motivo é esse. Pensa no acórdão. E aí ele vai falar que é supressão de instância, porque você nem esperou a decisão da revogação de prisão preventiva e já impetrou um HC. Ele vai falar que tem que aguardar o quê? Vai ficar desmoralizado. A revogação. Então já era. Você queimou todos os cartuchos que você tinha pra queimar. Vai ficar desmoralizado. Aí olha que bonito. Você chega no tribunal, às vezes seu tema às vezes o tema não cabe no TJ, mas ele cabe no STJ. Então você sobe, argumenta bonitinho, faz o chão e sobe. Você subiu contra uma decisão mal fundamentada, num tribunal que apreciou seu HC de uma decisão não fundamentada, e você vai chegar em Brasília, que tem uma jurisprudência mais consolidada e mais progressista, e você vai perceber que você está com uma decisão ruim num tribunal bom. Mas você fala superando a súmula 691 do STF, já quando indeferida a liminar, já subir superando a súmula 691 do STF ou não? Não, em regra é não. Em regra Você não. deve não estar colando mais não, né? Não, Na prática, não tá não. não. Tinha muita gente utilizando isso aí, Já virou, na pandemia, já virou. esse negócio não tá dando certo mais não. Eu tenho o costume de falar que todo ano a coisa vira. Vira. E se você ficar se gloriando do trem que você ganhou 2 anos atrás, você já vai perder. Uhum. Pode ser que funcione, mas em regra é não. Porque na medida em que o número aumenta, o controle aumenta. Aí, igual outro dia, a ministra falou, nós estamos batendo 1 milhão de habeas corpus. Sim. Cara, 1 milhão de habeas corpus é muita coisa. Mas reflete também um problema brutal que a gente está tendo aqui embaixo, que é, infelizmente, um desrespeito A liberdade constante. virou a exceção. A liberdade virou exceção. Nós temos hoje, se você contar de 0 a 100, você tem 96 fundamentos para negar uma liberdade. Entendeu? E, às vezes, até para conceder a liberdade, é trocentas vênias que você vê dentro do HC. E não era para ser assim. Justamente. Por isso que eu falo, estude o tribunal. A política criminal, ela influencia no habeas corpus. A política criminal, ela vai influenciar completamente. Tá bom. Agora, uma dúvida que eu tenho também, que eu não utilizo isso muito na prática, e talvez tenham umas pessoas que já têm um pensamento mais acelerado, querendo saber. Dependendo do despacho ratificador, compensa impetrar um HC antes da custódia, colocando a autoridade coatora como... Colocando a autoridade policial como autoridade coatora? Já fez isso na prática? Não. É meio difícil de arriscar, né? Às vezes não dá nem tempo. Não dá nem tempo, você faz o HC... É porque tem muito advogado que fica tão nervoso no momento ali, né? Tão apreensivo, quer mostrar tanto trabalho pro cliente, que às vezes é quem impetrar HC de despacho ratificador, entendeu? Ou então quando há uma ilegalidade muito grande no flagrante, ratificando, e aí ele não quer nem o relaxamento de prisão e nem a custódia, já quer impetrar um HC. Eu acho possível, principalmente em caso de fiança. Entendeu? Em caso de fiança, de verdade, eu acho possível. Em caso, né, que a comarca não marca audiência de custódia. Ah, meu amigo. Aí a gente tem 3... Aí é segredo, aí é segredão. Pesado. Aí eu vou entregar agora, né? Nós temos 2 caminhos. Ó, vamos passar uns 2 minutos de teoria antes da gente bater na tecla da realidade, a caportada da realidade. Olha, na teoria, você faz um HC pedindo o relaxamento da prisão, dizendo que a prisão é ilegal porque não teve audiência de custódia. Peraí, mas você faz um HC ou você faz um relaxamento de prisão?
O quê? Não teve custódia? É, Já faz o HC. o HC. O ato coator aqui... É da autoridade policial. Ou da... Não, se não teve custódia, já tá no Ah, juízo. sim. Só Só se fosse uma ilegalidade da autoridade Isso. policial. No caso, seria É, autoridade coatora quem, então, nesse caso? no caso de não ter audiência de custódia, magistrado, ato coator omissivo. Omissivo. Entendeu? É o ato coator omissivo. Ele tem a resolução 213 do CNJ, a DPF 347 e reclamação constitucional 29303. Qual que é o tempo hábil, o prazo, para uma realização de custódia, no seu entendimento, inclusive com o Pacto de São José da Costa Rica? 24 horas. 24 horas. Não tem conversa. E aí, a gente sabe que às vezes falha um pouquinho, mas é porque a vida é imperfeita, Sim. né? Mas, enfim. Inclusive, só um apontamento. Essa reclamação constitucional, por que a gente usa ela? Até o pessoal tá falando, pô, mas reclamação constitucional você não pode usar de parâmetro nisso aí, ela não é a DPF. Só que dentro da reclamação constitucional, o ministro colocou efeito erga omnes. Então, ela já é um paradigma, ela já é parâmetro, porque tá dentro, tá na fundamentação. Olha só, aí você tem dois caminhos. Você tem o HC, pedindo relaxamento de prisão, aí você informa lá que não teve a custódia e a prisão é ilegal. Teoricamente, está correto. Em regra, está correto. Pela lei, está correto. Pela Constituição, está correto. O controle de convencionalidade está correto. Na prática, infelizmente, não acontece. E você tem um segundo caminho. E esse é cabuloso. Você faz uma medida cautelar em reclamação constitucional. Por quê? Quem é que mandou fazer a audiência de custódia? Não é o Supremo? Sim. Então, quem emitiu a ordem foi o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal emitiu a ordem, ela é paradigma. Tem recurso? Não. Sobe. Só que... Direto pro STF. Direto. Boa. E isso é um negócio... Que tem sofisticado, tem que cara. ter o Tem quê? que ter uma técnica ali. Muito boa. Saber com o que tá lidando lá em cima. Se você quiser que a gente solte um pedacinho de reclamação nesse ponto da custódia, no finalzinho a gente solta, Sim. mas deixa aqui no ar que a gente vai continuar no HC. Certo. Não fez custódia, HC. Dependendo do tribunal, tem duas decisões que são possíveis. Ou eles vão relaxar a prisão ou vão determinar fazer a custódia. Infelizmente, hoje, o que tem sido determinado é fazer a custódia. Não tem sido determinada, não tem sido decidido o relaxamento. E, mais uma vez, a gente esbarra em política criminal. Uhum. Então, paciência. A gente não vai parar de lutar e vamos continuar batendo. Entendeu? Certo. Mas vamos lá. Teve audiência de custódia, converteu. Se o fundamento, analisa o fundamento. O fundamento. Vai na decisão, porque a decisão que converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ela é o ato coator. Porque, infelizmente, eu vejo, já vi, até dentro do meu escritório, né, e tive que talvez chamar a atenção, você não tem que ficar apegado ao caso, você não tem que ficar examinando mérito, você não tem que olhar outras questões que teve no APFD, talvez. Você tem que o quê? Que pegar a decisão que fundamentou, beleza? A conversão do flagrante em prisão preventiva. E é aí, isso que sobe. E aí a gente chega na parte mais importante. A decisão é ruim? Ruim que eu falo, todo magistrado estudou, cara, é respeitável. Só que ali, no caso, a decisão não teve aquele... Não enfrentou o concreto ali. Igual aqui na capital, 30 audiências de custódias no como é dia. que fundamenta, cara? Haja brilhantismo, cara. Haja cérebro para fundamentar 30, 40 custódias num dia, sabendo exatamente individualizar cada caso. E se você for mais... Vamos dizer assim, né? Mais esforçado e correr atrás de todas as decisões, que eu já vi casos assim na prática, e mostrar que tudo foi Ctrl-C e Ctrl-V. E aí a briga é boa, hein? Vou te falar o seguinte. É cabuloso. É cabuloso? Aí a briga é grande. Porque basicamente você tá, né? Você não tá só enfrentando o fundamento, você tá esfregando na cara, assim, né? Entendeu? Aí pega, né? Aí pega. Principalmente quando é fundamento que vem o nome trocado, né? Nossa! Já tive caso. E pior, cara, às vezes você ainda fala... Deu Ctrl-C, Ctrl-V e o nome ficou o mesmo.
Já vi. Já vi. Já vi. Eu já vi uma decisão com 4 réus, mas o flagrante era só de 2. Então tem que tomar Que muito povo é esse cuidado aqui? com isso aí. O que acontece, gente? Terminou a custódia, é igual ata. Você tem que esmiuçar aquilo ali, ler aquilo ali, ver detalhe, marcar texto, tá, não sei o quê, e focar seu HC na fundamentação. E aí entra o segredo. Pô, a fundamentação. O que é um HC para impugnar a fundamentação da decisão? Existe decisão não fundamentada e existe fundamentação inidônea. Existem as duas coisas. O que é uma decisão não fundamentada? É o decreto preventivo para garantia da ordem pública, ponto. Isso é uma ausência de fundamento. Porque que caramba seria essa garantia da ordem pública? É baseada em quê ali? Né? Que não seja baseado num Word de 40 páginas cheio de fundamentações que você copia e joga ali. Não, cara, tem que ser fundamentado com base nisso, naquilo outro. Se não fundamentou, essa é uma decisão não fundamentada. Então, seu HC vai ser ausência de fundamentação. Entendeu? Sim. Aí, qual que é a outra parte? Fundamentação inidônea. Como, por exemplo, aí fundamentação inidônea, a discussão ela fica mais severa. Por quê? Porque você já tem uma pega, você já tem um negócio para você brigar. Então, você vai ter que saber brigar. Por exemplo, estou convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva porque, em que pese a primariedade, a quantidade de drogas é elevada. Você fala, pô, mas aí você está lidando com uma pessoa que a única coisa que ela tem é a quantidade de drogas. Isso é um fundamento inidôneo. Estou convertendo em flagrante em preventiva para proteção da vítima, às vezes violência doméstica. Pô, mas e as 9 cautelares do artigo 319? Vai fazer o que com elas? Difícil. Então, chegou aqui, ausência de fundamentação ou fundamentação inidônea. Aí você vai saber. Tem nenhuma ou tem uma fundamentação que não está correta? Beleza. Qual que é o artigo? Pega o 93 da Constituição, pega o 315 do CPP e confronta. Tem que estar lá, tá? Tem que estar lá. Se quiser fundamentar também, quiser comprar uma briga meio desnecessária às vezes, tem o Estatuto da Magistratura. Sim. E sabe o que é importante também? Só para o pessoal entender, né? Hoje em dia é muito comum não só escrever, mas meio que desenhar. Então você pode recortar aquela decisão, colocar no seu HC e vir o quê? Desfragmentando cada detalhe da decisão e depois, eu já fiz muito isso, colocar um quadro comparativo. Aqui você vai colocar um quadro comparativo da prisão preventiva e aqui do outro lado um quadro comparativo das cautelares 319. E para cada fundamento da prisão preventiva, você indica que as cautelares são mais eficientes do que da prisão preventiva. Então, você desenha e depois você já pega um novo fundamento seu para, como se diz, eu já estou te entregando aqui no HC o fundamento que tem que ser utilizado. Exatamente. E daqui a pouco a gente vai entrar por que às vezes não dá para subir direto de HC, porque tem determinado caso que, na hora que você vai esbarrar na cautelar, você fala, não discute isso. Fala, ele tem uma residência tal, em tal lugar, e tal. Pô, não tem nem esse negócio aqui no processo. Pô, vou inovar. Então, vamos chegar. Tem que usar o que tem. Esse negócio de ficar inventando moda também não dá, não. Não pode inovar na HC. Falou assim, não, porque tá vendo aqui, esse documento prova que ele não estava no local. Mas, pô, você não levou isso para lá. Então, é o que tem no processo. Você vai enfrentar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Qual é o fundamento? Por isso que cada crime vai ter um rito diferente. Violência doméstica, você fala, pô, lá vamos nós, é proteção da vítima. O exemplo que você deu aqui, eu fiz a imaginação aqui. A mesma coisa de na liberdade provisória por escrito, você não junta uma carta de emprego, beleza? E o juiz fundamenta que ele não tem atividade ilícita, beleza? Aí você vai subir com o HC, você vai falar com a família assim, arruma a carta de emprego aí, você vai juntar a carta de emprego. Você tá pedindo para perder. Totalmente sem lógica. Você tá pedindo para perder. Totalmente sem lógica. É um clamor, a gente fala, remédio heróico, clamor. Tá, mas você sabe que você tá errado. Tá errado. Então, você sabe, né? Toma muito cuidado com isso também. Não tinha endereço, agora passou a ter. Fundamento jurídico, não tem problema. Qual que é a lei que você vai utilizar e tal, beleza. Mas, pô, prova e fato, não. Prova e fato é o que tem. Sim. Você não põe prova nova para fazer pedido de impugnação, entendeu? Vamos lá. Aí você pega artigo 315 junto com o artigo 93 da Constituição. Quem quiser ser mais audacioso, né? Tem lá a Lei Complementar 35 de 79, no artigo 35, inciso 1º, que é a observância do magistrado aos atos normativos e leis. Não é recomendável utilizar, porque, mas né? Mas tá aí. Tem conhecimento, tem que ler. Tá aí, né?
Enfim, vamos lá. Fundamento é inidôneo. Tem que estudar. Ninguém vai saber se o fundamento é inidôneo se não estudar, se não tiver atualizado. Como, por exemplo, prisão preventiva apenas baseada na possibilidade de evadir do domicílio da culpa. Não, tá consolidado, cara. Tá consolidado. A prova para isso é simples. Até às vezes a mera declaração da pessoa já preenche. Entendeu? Então, esse fundamento ele é inidôneo. Mas, de resto, tem que estar atualizado com a jurisprudência. Tem que estar no tribunal, em tudo. Aí, uma dica. Essa dica aqui, ela é de ouro. Valiosa. Quer saber se vai conceder? Quer saber como o tribunal está entendendo? Entra no site do seu tribunal, coloca lá habeas corpus, ordem concedida, faz um filtro de 6 meses e vê como que o seu tribunal concede habeas corpus. Não é o que a gente acha. Aí você tem que saber onde você está pisando. Se o tribunal entende que isso é isso, então, lida com essa informação. Pode discordar, pode concordar, mas lide com isso. E sem saber é ruim. Digita lá, tá lá no site do TJ, digita lá, TJMG Jurisprudência, abre a jurisprudência, coloca habeas corpus, ordem concedida. Vai lá, coloca um filtro de tempo, que senão não vai abrir. Sim. Coloca um filtro recente e veja o que teve de ordem concedida. Aí você vai ver como que está sendo as concessões de habeas corpus no seu tribunal. Em cada tribunal que você for atuar, sempre faz isso. Que aí você vai ver, essa Câmara aqui está entendendo assim. Aí você abre, lê o voto, vê se teve divergência. Por quê? Se teve divergência, você já sabe que, minha opinião, tem divergência? Sustenta. Entendeu? Pelo menos, né? Pode ser que vai pedir vista, né? Tem divergência, sustenta, cara. O desembargador já tá ali. Né? O desembargador já tá ali, né, perdendo no 2-1. Compareça lá para defender a posição. Isso aí. Coloca a cara para bater. Ele colocou a dele para ter um 2-1, coloca a sua também. Justamente. Entendeu? Enfim, se o fundamento é válido, é justo, coloca a cara. Entendeu? O fundamento é inidôneo. Beleza, subir com HC. Artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. É ali que vai nortear tudo. Não fica discutindo se o caso é banana ou mamão. Discute o que a decisão entende. Se a decisão está correta ou não. Entendeu? Se quiser fazer aquele, por falar nisso, o caso é bonito por isso. Beleza, tira um parágrafo e não perde tempo. Mas enfrenta... mais objetivo, né? De acordo com o que o tribunal, né? Com o entendimento do tribunal. Exatamente. E vai direto no fundamento. O fundamento da decisão é esse, ele é inidôneo por isso. O fundamento da decisão é esse, ele é inidôneo por isso. Se o fundamento da conversão em prisão preventiva é inidôneo, qual que é o resultado? Não ter uma prisão preventiva. Tá? Na prática, cara, a gente enfrenta mais do que isso. Uhum. Na prática, infelizmente, dá aquela... O pessoal analisa, cara. Então, por isso, deixa lá. Deixa ao menos um parágrafo, trabalhadinho, explicando 2 no máximo, explicando ali, olha, o caso é bonito por isso, por aquilo. Acabou. Condições pessoais básicas ali. Mas, de verdade, cara, não... É o fundamento da decisão. E aí, quando você coloca que a decisão é genérica, e você prova que a decisão é genérica, você já conseguiu um habeas corpus eficiente para desconstituir ela. E agora um detalhe. Vamos falar de tamanho de habeas corpus. Cara, tamanho de habeas corpus é um mistério, cara. É um mistério. Hoje teve uma questão aí, né, de que o ministro, né, ele não conheceu do habeas corpus que estava com mais de 100 páginas. Mas... eu não vou criticar, não. Eu ganhei aproximadamente, bastante habeas corpus. A maioria não passou de 8. Isso que eu falo aqui no seu tempo. Eu falo de 7, Você explica o número 7, entendeu? O 7 tem dado sorte, cara. O 7 tem dado sorte. Mandado de segurança criminal, habeas corpus. É seu objetivo, com palavra fácil, entendeu? Tem que ter, assim, uma didática muito tranquila, não é isso? Mas aí entra um ponto. Para você conseguir ser objetivo em 7 páginas, você tem que dominar o assunto. Porque geralmente quem fala 20 folhas é porque parece que acabou de aprender o assunto, descobriu que a Terra é redonda agora. Até a questão de colocar jurisprudência demais, de querer colocar a ementa completa, de querer colocar a doutrina, de querer fazer citação, de querer envolver até filosofia no negócio. Então, cuidado com isso. Não faça isso. Não faça isso. HC cuida-se de habeas corpus. Na instância inicial aconteceu isso. O fato desenrolou assim. A decisão foi essa. É o ato coator
Próximo E capítulo. vem quebrando a fundamentação Isso. da autoridade coatora. Se você precisa ficar explicando que a pessoa estava numa esquina, a esquina estava escura, que o escuro estava com uma luz, que a luz estava quebrada, porque quebraram a luz para traficar, aí a polícia acha que quebrou a luz para... Vai Cara, perder você seu já se objetivo perdeu. completamente. Seu objetivo não é esse. Você já se perdeu. Ali você já se perdeu. Vai por mim. Se acontecer isso, o desembargador que vai pegar sua HC vai fazer assim. Rola. Sim. Pra ver se... Doutor, ajuda, vai. Cadê seu ponto? Uhum. Entendeu? Para de explicar Sexo dos Anjos. Quer explicar Sexo dos Anjos? Depois que você contou tudo, que você acha que você já cumpriu sua missão, vê se você se vê no direito de ter o luxo de falar um pouco de besteira e enche lá de Porque de até coisa no lá. início da advocacia acontece muito isso, de querer mostrar para a família, de mandar salvo em PDF, aquele HC gigante, para falar assim, olha, o tanto que eu estou trabalhando nesse caso. Fiquei a madrugada inteira fazendo aqui o HC até 6 da manhã e tô finalizando agora. Olha aí pra você ver, vou distribuir. Certo? É bobeira fazer isso. E eu volto a dizer, eu não estou criticando quem Não. escreve grande, acho lindo, mas Hoje em dia, do jeito que tá, eu é tive melhor. decisões melhores em Resumido. HCs menores. Quanto mais resumido e de forma objetiva, melhor hoje em dia. Sim. Mudou muito o cenário, entendeu? E por quê? Lembre-se, o processo, minha opinião, o processo é um jogo. É um jogo que a democracia criou. E eu lido bem com essa informação. Mas é um jogo. Você lida com vidas, isso é Já complicado. a questão, tenha reservas na sua escrita, seja objetivo. Mas não tenha reservas para juntar documentos. Exato. Porque agora imagina, olha a vergonha. Imagina você, o seu HC. Eu sempre penso assim. Escreve 100 laudas e junta 3, 4 documentos. Entendeu? Tem coisa errada. E se esse documento for só declaração de boa conduta, misericórdia. Tem coisa errada. O certo é o quê? 7, 8 laudas e juntar bastante coisa boa. 15, 20, 25 documentos. Isso. Inclusive, é bom também colocar a procuração. Isso. Inclusive, é bom tirar cópia e colocar na íntegra, de capa a capa, e no final, assim, ó, processo na íntegra. Isso. E se ficar Tem que grande, isso. coloca lá no I Love PDF e Isso. comprime. Comprime. Entendeu? Junta os documentos, especificando os Isso. documentos nos quadradinhos certinho lá, independente de qual seja aí, né, o sistema que você usa. Então vai colocar tudo certinho e no final, processo na íntegra. Se for o caso, né, igual a gente está falando aqui, de que você vai colocar o APFD, você vai colocar a questão da custódia e tudo foi juntado até ali. Então tem que comprimir bastante e subir com tudo. Para quê? Para não ter dúvidas. Porque normalmente, às vezes, quando você coloca só a decisão, só o despacho, tá errado. Ou então o APFD, a decisão. Tá, mas às vezes você está falando o quê? De um laudo toxicológico. Então teria que ter também o laudo ali. Então, assim, é bom colocar tudo na íntegra. Colocou, anexou lá 14 documentos, pra quem sabe na prática como que funciona, é mais ou menos em média isso. 14, 15, 16, 17, 20. No final, você vai colocar assim, ó, processo na íntegra. Isso. Aí, olha só, isso aqui é uma coisa que eu estava refletindo aqui agora. Veja, você quer medir se seu HC tá bacana? Imagina você despachando ele. Imagina você na frente do desembargador ou do ministro, despachando o seu HC. Você acha que ele tá bom? Se você olhar e falar assim, eu defendo esse HC na frente dele, para ele olhar nos meus olhos, beleza. Às vezes o tema, inclusive, é só de direito. É só uma tese que você está colocando ali. Beleza, sem problemas. Mas olha só. Você faz um HC de 90 folhas, vamos colocar assim. Junta um pingado de documento de baixa credibilidade. Tá errado. Aí você pensa, pô, você tem uma peça gigantesca e o trabalho que você teve para escrever, você não teve para produzir. Isso aí. Aí Pra você organizar, pensa, né? Porque os documentos também, você tem que saber juntar os documentos da Isso. maneira correta. Correta, em ordem. Na ordem. Inclusive, Isso aí. quem atua em Minas agora, fica atento. Por quê? O JPE mudou. Aham. Agora tem importação de documento. Dá uma bagunçona lá embaixo. A gente está tentando lidar com isso. Que eu tenho pensado dessa forma. Sobe as peças principais para primeiro. Porque tá bagunçado. Quem for lidar com aquilo vai ter problema.
Tá E difícil isso pro pode desembargador comprometer interpretar. o seu habeas corpus, né? Da forma que é juntado os documentos. Pode, porque o sistema tá puxando tudo. E Uhum. quando puxa, perde a ordem ali. Então, pega os principais, coloca um númerozinho, identifica exatamente o que é e coloca em ordem. Porque aí quem for ler sabe que é ali que está o conteúdo da segunda instância, sem importação. Sim. Aí o que acontece? Uma coisa importante, muito importante. Vamos falar de uma tese boa. Às vezes você tem uma tese ruim, cara, quando o processo é ruim, né, é mais Uhum. difícil. Mas vamos dizer uma tese boa. Você fala assim, poxa, aqui eu tenho uma tese boa. Tenha trabalho de esmiuçar os fatos corretamente. Por exemplo, no horário tal, conforme ID tal, aconteceu isso aqui. O laudo toxicológico definitivo, o laudo, né, vamos falar de custódia, então a gente está no preliminar. O laudo preliminar identificou tantas quantidades de entorpecente ou, por exemplo, se for outro delito, o laudo tal não constatou tal coisa conforme ID tal, subscrito pelo fulano de tal. Por quê? Você vai perceber que se você tem fatos direitinho ali delineado, você não precisa ficar gastando horrores com fundamentação de direito. Não precisa. Só indicar, né? O ID. E digo, se você gastar demais com fundamentação jurídica e não souber organizar os fatos, pô, você tomou invertida. Justamente. E por culpa, nossa, Às vezes por detalhes, né? cara, pô, tá lá o ID, entende? Uhum. Só indicar. Cara, às vezes faz na pressa ali, querendo juntar 40 Escreve pouco e jurisprudências. indica corretamente, é a melhor coisa que tem. Isso, não perde tempo caçando 40 jurisprudências, não. Você vai querer se... Imagina só. Pô, Sem lógica, né? Colocar 40 jurisprudências no seu HC. cara. Coloca uma, Dá indicando, né? Indicando, mencionando, pronto. Isso, tá ótimo, a orientação do tribunal é essa Isso, aqui. conforme. Pá, isso, segue. Quer elaborar demais? Coloca duas. Isso aí. Entendeu? Coloca duas. Não perca tempo com fundamentação jurídica, principalmente se você não gastou o suficiente na fundamentação de fato. Porque às vezes o caso ele é liso. Não tem porque você ficar explicando que o artigo 33 da Lei de Drogas. Não precisa você ficar explicando que o artigo 157. Não precisa ficar explicando que a Lei Maria da Penha. Não, todo mundo já sabe. Fundamento Entendeu? de direito. Preocupa com o fundamento do fato. Isso. Quer gastar com fundamento de direito? A palavra é subsunção. Entendeu? O meu caso, ele subsome, né? Ele encaixa, a minha situação fática, ela encaixa naquela norma, nisso aqui. Pô, isso é uma fundamentação sucinta para um habeas corpus, que é um procedimento de urgência. Ótimo, isso aí. Não dá para tramitar um habeas corpus em tempo curto, se ele for De audiência gigante. de custódia, nós falando aqui de Isso. HC De após a audiência custódia. de custódia. Não dá para tramitar um HC gigante se você não organizou. Isso aí. Não dá para tramitar rápido se você não organizou. Organizou? Beleza. Beleza, tá Eu organizado. lembro de um amigo meu, Lucas Sá, né? Excelente Ah, advogado, Lucas Sá, lá do Pará. E ele falava assim, ele gosta muito de cozinhar. Ele falava assim, gente, para impetrar um HC, inclusive tinha um curso HC neles, ele falava assim, é igual quem gosta de cozinhar. Entendeu? Você prepara tudo antes. Você vai preparar ali qual panela que você vai utilizar, os instrumentos de corte, os talheres. Depois você vai separar, vai lavar, né, os legumes, talvez a massa, a proteína. Vai deixar tudo certinho para quê? Para na hora que você for cozinhar, já tá tudo preparado, tudo organizado, tudo de forma tranquila. Porque se você for colocando aquilo ali de qualquer jeito na panela, por mais que seja todos os ingredientes corretos, vai dar o quê? Merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Então, quando você separa todos os ingredientes e tudo que você vai utilizar de forma organizada, fica um prato bonito, saboroso, que dá orgulho só de olhar. Chefe de cozinha normalmente é assim. Entendeu? É isso que faz um restaurante ser melhor do que o outro. Exato. Não é simplesmente você pegar todos os documentos que você tem, pegar fundamento de direito, fundamento de fato e querer fazer assim, ó, jogar tudo na panela de uma vez. Não dá, não. Não dá certo. Aí, e olha só, ganhar e perder faz parte. Sim. Porque você tá fazendo sua parte. Mas não pode ser por falta de organização. Uma coisa é você perder. Outra coisa é você não fazer a sua parte para ganhar. Isso aí. Perder por culpa sua dá aquela sensação, pô. Entendeu? Você pode até negociar com a sua consciência dizendo não ia perder mesmo, mas, pô, você sabe que teve ali um desencontro do capricho, do zelo com o que você está fazendo. O que o Igor quer explicar, gente, isso é muito importante, né? Inclusive eu cobro muito isso aqui no escritório,
é justamente isso. Você tem todos os elementos para fazer um excelente HC. Mas devido à forma que você organiza, do jeito que você coloca uma coisa antecipada, até mesmo na sua escrita, na sua dissertação do HC, da forma como você coloca os tópicos, aquilo ali passa a ser o quê? Um birimbolo. Vira um negócio que fica ruim de ler, fica ruim de examinar, fica ruim de deferir. Entendeu? Conceder a ordem. Olha que legal. Teve um HC, até mandando um abraço aqui pro Felipe Laranjo. Gente boa demais, gente grande boníssima. parceiro, irmão. Me deu uma oportunidade. Foi no início, Esse né? aí Me é ajudou fera, demais. Amigo meu de faculdade. A gente teve um HC uma vez de execução. As HC de execução é cabuloso. Era para discutir um tema. Cara, encaixava, eu nunca tinha visto o tema. Foram 7 folhas. 7 folhinhas. Não conhecido, sobe para STJ, destranca, volta. Cara, quando analisou, o negócio saiu, foi em notícia, porque foi uma tese muito bonita que a gente discutiu ali. Cara, 7 folhas. Foi aula. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Agora imagina. No calor da custódia, você vai subir um HC. Você precisa de 30? Você precisa de 40? Isso a gente tem que deixar bem claro o risco, aqui pra quem tá... Isso. O risco é o seguinte, não se esqueça, quem vai analisar o HC está com uma tela assim, seu HC vai aparecer na tela, não queira ser a pessoa que quando o HC começar a fazer assim, eles façam assim, ó, roda para ver se aparece o que está importante. Isso. Se começar a rodar, você fala, pô, meu argumento sumiu ali no meio. Justamente. Fala, não, mas é obrigação ler. Eu sei, todo mundo sabe, mas não vai. Ah, não, eu vou pela nulidade. Vai para ver. Vai, alega essa nulidade que eles não leram. Você realmente precisa disso? Você vai arrumar um Pô, não tumulto, perde vai arrumar esse tempo com isso, vai arrumar não, um desgaste, vai arrumar... às vezes vai se tornar uma pessoa, um advogado antipático. E pior do que isso, te falo mais. Se você fizer um HC gigante na sua vaidade, e aí na hora que você fala assim, não leram o meu HC, vou recorrer pedindo a nulidade do acórdão por não apreciação. Cara, tá correto. Já até aconteceu. Mas eu vou te falar um risco. Consequência. O risco é, se chegar lá no STJ e eles só apreciarem isso, ainda falarem assim, não. Por quê? Olha o que vai acontecer. Vão dizer, você vai fazer, ó, anula a fundamentação, no mérito eu tenho razão. E aí o risco, eu tenho visto isso acontecer, isso tem acontecido. O ministro vira e fala, não, a decisão não é nula não, o acórdão não é nulo não. Apreciou minimamente as razões da defesa e entendeu por isso. E depois fala, no mérito, ele faz aquele no mérito que você fala assim, pô, ele poderia ter dado mais atenção pro mérito. Pois é, mas é uma guerra que a gente não precisava dela. Justamente. Se você tivesse organizado um pouco necessário, mais... E às vezes depois você ficar explicando isso aí pro seu cliente também. É. Sabe? Faz o básico todos os dias. É igual quem gosta de malhar, quem gosta de fazer dieta. Não tem que ficar fazendo um exercício totalmente difícil, algo totalmente, um peso totalmente desnecessário, algo que você quer... Entendeu por quê? Você está focado ali em qualidade de vida, saúde e estética. Então, a dietinha básica funciona, o treininho básico, com pouca carga, mas bem executado, funciona. Então, não crie, né, um monstro, vamos dizer assim, porque depois para explicar isso aí para o seu cliente também, fica ruim, fica estranho. Eu certo? lembro... Então, você vai acabar... Vou abrir o verbo. Você vai queimar o filme no mercado de trabalho, você vai queimar o filme com o seu cliente e você vai queimar o filme no judiciário. Isso. Entendeu? Tentando fazer coisas mirabolantes, coisas assim, se der certo, beleza, pode ser que você se torne, né, o expert em habeas corpus, porque deu certo. Mas, como na maioria dos casos costuma dar errado, você queimou sua advocacia. Isso. E outra coisa, né, você tá lidando, às vezes, o seu caso não é tão complexo assim. Isso aqui você faz tempestade de copo d'água. Entendeu? Às vezes você tá lidando literalmente, cara, que é o grosso, vamos falar assim. Você tá lidando com o artigo 33 com 1 quilo de maconha. Vamos colocar assim, que é o que hoje está dando muita prisão preventiva. Você fala, pô, mas aí é tráfico sendo tráfico na sua maneira mais ordinária, digamos assim. Aí você fala, tá, cabe prisão preventiva? Tá, depende do ponto de vista. Mas se você olhar pelo ponto de vista da lei e da correta interpretação da lei, não. Tem a eventualidade da aplicação do parágrafo 4º. Porque, convenhamos, são 9. Se 9 cautelares não são suficientes para impedir uma prisão por um negócio que é só um crime sem violência, realmente a gente está lidando com um problema quase que social, então, atingindo o universo do direito já.
entendeu? Já chegou no judiciário, infelizmente. E você vai lidar com isso daí, né? Para quem gosta de assistir nosso podcast aqui, que tem dúvidas na advocacia, que quer entrar no mercado da advocacia criminal, né? O Arthur teve aqui e falou. Você vai lidar o quê? Com os primeiros clientes envolvidos com o tráfico de drogas. Até porque 1/3, 33% da população carcerária está envolvida com a Lei 11.343 de 2006. Ou vai estar envolvido com o tráfico, ou vai estar envolvido com a associação para o tráfico. Então, né, você tem que saber o quê? Fundamentar de forma bem objetiva. Isso. Seja objetivo. Resumindo, seja objetivo. Isso. Resumindo, organize bem os seus documentos, tá? E faça algo ali que vá desfundamentar, seria essa palavra, Isso. talvez, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Isso. E aí Correto? fica aquele negócio. Sustenta ou não sustenta, despacha ou não despacha, como despacha, manda memoriais ou não manda memoriais, qual que é o tamanho do memorial, para quem que eu mando, como que eu faço, para quem que eu ligo. É isso aí. Ó, seguinte, minha opinião, se o caso é simplório, caso simplório é, sabe, pouca droga, uma coisinha, ou então se o caso é... Espera aí. Como a gente já está chegando aqui quase 1 horinha do nosso podcast, e para não desobedecer a regra, para não ficar cansativo também para quem for assistir, for ouvir, nós vamos meio que finalizar esse habeas corpus após a custódia e depois nós vamos voltar sobre preparação para memoriais e para Nossa, sustentação oral. É segredo. Que aí vai vir coisas que faz total diferença. É só quem já errou 500 vezes sabe, Que sabe como que é a como que é. 501. E um frio que dá na barriga toda vez que você vai naquele tribunal ali. É. Independente, se é TJSP, TJMG, TJMS, toda vez que você tiver que ir lá, seja para despachar memoriais, mesmo com assessor, seja para sustentar, ou até mesmo só para assistir, vai te dar um frio na barriga. Vai dar frio na barriga. Inclusive, nós vamos falar que normalmente aqui no tribunal, 13h30. É até perigoso almoçar muito em cima da hora, porque pode ser que ele comece a embrulhar ali, você começa a passar mal. Então, toma cuidado, eu deixo almoçar até depois, dependendo da sustentação oral que eu tenho. Beleza? Então, dá uma dica para finalizar o nosso HC após custódia. Nós vamos voltar com esse tema aqui depois, aqui sobre os memoriais e sustentação oral, para ficar aquele gostinho de quero mais pra quem tá assistindo lá. HC pós-custódia, faz um checklist. Tudo que você está pedindo foi discutido? Você tá alegando que seu cliente tem ocupação lícita sem ter falado lá atrás? Não, beleza. Você tá alegando que seu cliente tem doença, sei que se você... Essa Essa é terrível, nossa. né? Principalmente pandemia, pós-pandemia, né? Isso, não invoca doença em HC se você não apresentou esse quadro de doença ao magistrado. Como que ele ia fundamentar se ele não teve esse documento? E aí a gente volta. Faz HC direto ou não? Meu amigo, se você precisa fundamentar com argumentos que ainda não foram apreciados, faz o pedido de revogação de prisão preventiva com os fundamentos corretos. Aí não tem saída, não. Aí não interessa se foi plantão, não interessa, não. Se você precisa argumentar com coisa que não tá lá, você tem que fazer. Justamente. Senão, daqui a pouco você toma um não conhecido. Misericórdia, é horrível ruim tomar isso. explicar isso aí pro cliente. Nossa, você tá Entendeu? doido. Cliente ignorante, que não tem paciência com o advogado. Né? Às vezes você fica ali 2 dias fazendo HC cheio de carinho, com aquela paixão toda, você toma um não conhecido, nossa, você desmonta, cara. Desmonta. Então faz essa conferência. Você vai alegar doença do seu cliente? Você vai alegar que tem problema de saúde? Junta. Tem filho menor de 12 anos? Pergunta, você apresentou isso para o magistrado? Se não, volta. Aceita uma fase do processo que você ainda não viveu, apresenta para o magistrado que ele tem filho menor de 12 anos, tem pais que dependem dele, que são doentes, coloca. Tem questão ali para colocar, por exemplo, qualquer fundamento que seja nesse sentido, exige documento, exige que você reconheça um fato, não tá lá, pô, coloca, cara. Sim. Isso aí até um que a gente fez com né, o meu grande amigo, meu irmãozão, né, que é o doutor Ramon. Ramon, já tem Ramon aqui. Nossa. Só que é o seguinte, Ramon é meu irmão também. Ramon de Santos, nós temos amizade de mais de 15 anos. Paizão. O dia que eu trouxer o Ramon aqui, não pode ser um pô de paiva criminal. Tem que ser um jantar, cara. Tem que ser um pô de paiva de 12 horas, velho. Porque é tanta... Igual outro dia nós fomos viajando aqui pra Francisco Sá. Velho, na hora que eu não tava dormindo, era resenha. Então eu dormia. Resenha e o Ramon tocando. Ou era conversando ou eu dormia, né? Porque eu durmo muito também. Você tem que estar tomando café toda hora. Continua Isso. E aí a gente falou, pô, a moça tem filho menor de 12 anos, cara.
E aí, eu lembro que nesse dia a gente falou, o que a gente faz? É urgente demais para segurar. Mas é um fato que não tá lá. Pô, vai fazer o quê? Aceita, faz o pedido. Volta. Volta. Às vezes tem que dar um passo pra trás pra dar 2 pra frente. E vale a pena. Vale. Spoiler, valeu a pena. Seguinte, faz esse checklist. Quer saber se sobe direto ou não? Vê se você tem fundamento suficiente. Se todos os argumentos do seu habeas corpus já foram discutidos em primeiro grau, vai. Tá? Vai. Eu entendo o seguinte, tenha 51% de certeza. É. Se ficar nos 50 e 50, tenta a revogação. Se tiver 49 e 51, revogação. É. Se tiver 51 e 49, Sobe. sobe o HC. Então É. tenha, lembra disso, tá? Tenha 51%. Sempre acima da metade a sua expectativa. Isso. Correto? É um negócio que a gente tem que sempre checar. Porque, lembrando, HC conhecido em parte significa que não ouviram o documento novo que você colocou. HC não conhecido. Então é isso. Seja objetivo, faz o checklist. Se discutiu, seja objetivo, organiza os documentos, para de discutir sexo dos anjos, tem uma ordem cronológica no processo do que o desembargador quer. Meu habeas corpus ele é impetrado contra tal ato. Aconteceu isso que a guarnição apreendeu, pessoal, detenção, leva, conduz, ratificação do flagrante, submissão à audiência de custódia. Na audiência de custódia, em que pese o pedido defensivo, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob tal fundamento. Destaca o fundamento. Próximo. Considerando que o fundamento é inidôneo por causa disso e disso, daquilo, impõe-se o HC. Discute o HC. Acabou. Beleza? Vai. Isso gera uma ordem cronológica, porque o desembargador, se vocês pegarem ali, só de ordem concedida nos últimos meses, assim, acho que nos últimos 2 ou 3, se eu não me engano, deu 161. Se você pensar em 161 ordens concedidas que são a minoria, você vai tentar pensar quantas que foram denegadas. Ou seja, você tem desembargadores ali, uma equipe de assessores e de estagiários, de analistas e tudo mais, que leem isso o dia todo. Sim. Se você não tiver uma lógica para escrever, infelizmente, a culpa é sua de não ser tão bem analisado quanto você poderia. Então é isso. Agradeço imensamente, né, essa troca de experiência. Aprendi demais, né, com o Dr. Igor aí. Quem quiser segui-lo no Instagram, né, que tá vendo aí através do meu ou do canal, deixa aí com a gente aí qual que é o seu @, lá no Instagram. Igor Lopes Oficial 07. Olha aí, hein? Tá estilo James Bond, hein? Então é isso, galera. Muito obrigado. Próxima terça-feira, trazer mais um convidado aqui muito especial, né? E despede aí, manda um abraço pra quem você gosta. Ô, Glau, primeiro agradecer você, cara. Tá aqui realmente é grande, Tá, porque de portas abertas. Eu formei, te vi e tô aqui, então, né? Obrigado. É um cenário bem, assim, muito, grande. É um cenário grandioso. Pô, mandar um abraço, né, pro meu parceirão quase que de siamês, que é o Dr. Ramonzinho. Mandar um abraço pro Felipe, né, que é o meu parceirão. Laranja. Mandar um abraço pro Bruno, o Bruno tá me assistindo. Mandar um abraço aqui pra... mandar um abraço pra minha amada, né, cara? Claro, tem que ter, né? Senão chega em casa apanha. Pô, mandar um abraço pra minha amada, cara, tá me assistindo. Isso cara. aí. Ela morre de vergonha. Mandar um abraço pra minha amada Andresa aí. E aqui, mandar um abraço pra todo mundo, cara. Em geral. Geral. Obrigadão, gente. Show gosta, de bola. que curte, Obrigadão por tudo. Que tem interesse em aprender, ainda mais de forma gratuita, né? Pô, cara, papo bom, cara. Isso aí. Tá? Né? De portas abertas aí no meu escritório, meu podcast, né? Toda a minha equipe aí também. Se você quiser vir aqui tomar café, ficar batendo papo, tá sempre convidado Eu aí. nunca rejeitei Não, e nós café, vamos, cara. né, voltar ainda com a questão aí do que eu falei aqui. Então, gente, muito obrigado pela audiência aí, tá? Compartilhem, né, nosso Pô de Paiva, criminal. Poste lá depois alguns cortes também. Isso aí tá muito tendência hoje em dia, né? Questão de cortes, eu vou postar também. Então, tenham todos uma ótima noite de terça-feira, sempre com fé em Deus. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.